Assassinaram o Inter de 2022. Esse é o resumo. Esse é o cenário. Houve um assassinato no Beira-Rio. Quem matou um time que se apresentou como forte na virada do ano, que deixou boa impressão no final de 2022 e que animou nós colorados? Quem assassinou este projeto? São vários os suspeitos. Tem um principal, mas me parece que esse foi um crime cometido em conjunto. E é preciso identificar logo quem fez isso, para que outros crimes contra a instituição, contra o time, não sejam cometidos. A expressão é forte, mas é para chamar a atenção. Assassinaram o Inter de 2022. E nós vamos à caça desse assassino, ou desses assassinos, para que eles não continuem cometendo crimes como esse contra o Inter. Terra arrasada, sim! É o tema deste conteúdo, aqui no canal do Vaga para Zapay. Aplicativo que vai te dar tudo que você precisa sobre o teu carro. Consulta sobre multas, licenciamento, IPVA, dívidas eventuais. E se você tem dívidas, pode pagar nesse aplicativo, que é grátis. ZAPAY. Você que gosta do meu trabalho, me dá uma moral. Baixa este aplicativo e utiliza ele para o seu veículo, carro ou moto. Tudo. E você pode parcelar a sua dívida dentro desse aplicativo. E eu vou te dar um bônus, um cupom. Usa esse cupom 25, vaguinha 25. Chama eles no suporte e diz o seguinte: eu tenho um cupom vaguinha 25, 25% de desconto nas taxas. Zapay, é assim que se escreve, mas para facilitar, o link está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Tínhamos um time, comemoramos o fato de virar o ano com uma espinha dorsal, algo que não aconteceu nos últimos anos. Destacamos a sequência, o trabalho do Mano Menezes, jogadores em alta que queríamos comprar e compramos alguns do próprio elenco, como Wanderson. Ficamos agoniados com o fato ou com a possibilidade de perder Vitão ou até mesmo Bustos para um time da Europa. Um time consistente, agressivo dentro de casa, equilibrado fora, que somou 8, 9 vitórias, 7, não me lembro, uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro, que teve a maior pontuação da história do Inter em pontos corridos. Assassinaram tudo isso. Assassinaram este time. E, por favor, quando eu falo assassinaram o Inter, é uma figura. E o Inter nunca vai morrer. Estou falando do time de 2022. O Inter nunca vai morrer porque tem uma torcida fantástica. Demos show no Beira-Rio ontem. Mas assassinaram o time de 2022. E não deixaram nada. Não deixaram pedra sobre pedra. Todos os jogadores que nós comemoramos no ano passado estão afundando ou afundaram porque acabou o campeonato. Bustos, um dos melhores laterais direitos da América, virou um jogador comum que não consegue fazer uma ultrapassagem, que não consegue entrar na área como entrava, ser agressivo, ofensivo e ter bom poder de marcação. Vitão, zagueiro cogitado para jogar a Copa do Mundo, tá jogando nada. Mercado, que tanto valorizamos.
Meio de campo inexistente, sem poder de retenção de bola. Ataque. Bom, ataque o Mano não gosta de atacar, então não dá nem para falar. Mas eu não vou colocar toda a responsabilidade por esse assassinato nos jogadores. Aliás, quando todos estão mal, todas as individualidades estão mal, não é a individualidade que não é o jogador, ou não são só os jogadores. Eu tenho um grande suspeito. Suspeito porque eu não tenho subsídios para cravar dizendo que ele é o assassino. Mas ele me parece ser um grande responsável deste assassinato. E o nome dele é Giancarlo Lourenço. Ele é o preparador físico do Inter. O Inter se arrasta em campo. O Inter não consegue ganhar dividida de ninguém. Do Caxias, do Ipiranga, de ninguém. O Inter não tem fôlego para superar o adversário no quarto final do jogo, onde os jogos são decididos. O Inter perdeu Flávio de Oliveira para o Corinthians. E a reposição foi Giancarlo Lourenço. Parece que os jogadores do Inter estão amarrados. Amarrados. Mano Menezes. Cadê o Mano Menezes de 2022? Eu escutei um trecho da entrevista do Mano ontem, eu desliguei o rádio. E depois eu quero falar mais sobre isso. O Mano disse na entrevista que se não... Ele deu a entender, né? Mas ele, em outras palavras, disse o seguinte: pois é, falam tanto em atacar, se não estivéssemos atacando no final do jogo contra o Grêmio, não tomaríamos o gol. Se não tivéssemos atacando tanto contra o Caxias, não tomaríamos o gol de empate. Eu vou falar mais sobre isso. Eram 5 jogadores do Inter dentro da área, mano. 5 jogadores do Inter dentro da área, mano. Contra 1 do Caxias. Não foi problema de ataque, mano. Substituições burocráticas. Mano, não fez nada. Nada. Pra mudar algo que vinha acontecendo, de um time que não estava jogando bem e que ele insistiu em um esquema que fracassou. E foi o tempo para a gente perceber isso foi suficiente para ele fazer a mudança. E no jogo contra o Caxias, eu disse ontem, se fosse o técnico do Sub-12 do Inter, do Sub-15, do Sub-17, teria sido a mesma coisa. E o técnico do Internacional, ele precisa ser diferente. Como jogador dentro de campo para resolver, o técnico do Inter, precisamos de um cara que encontre soluções, como o Mano Menezes. Em 2022 ele chegou e resolveu o nosso problema. Ou quase isso, porque também não conseguiu ganhar do Melgar. Mas ele deu uma boa ajeitada na casa, encontrou soluções. Esse técnico, que também é suspeito desse assassinato, morreu junto com o time. Morreu junto com o time. Estamos sem técnico em 2023. Essa que é a grande verdade. E uma pena, porque temos um grande técnico, que é o Mano Menezes. Mas o que ele faz, as atitudes do Mano e as declarações do Mano mostram que nós estamos sem treinador. Chegamos ao comando do clube. Ao comando do clube. E aí tem 2 lados. É verdade que esse time de 2022 foi montado pelo presidente Alessandro Barcelos e os seus dirigentes. Isso é verdade. E ele conseguiu segurar os principais jogadores. Ele segurou, a estratégia foi essa. Ele manteve a espinha dorsal, que nós comemoramos lá atrás. Mas qual que é a responsabilidade que eu vejo aqui da direção? De não ter tido capacidade para identificar que esse time perdeu as forças. E, por consequência, não reforçou o suficiente. Não acrescentou qualidade para evitar fiasco. E eu só estou falando aqui
do caso específico que é o assassinato de 2023. Eu não vou falar da gestão do presidente Alessandro Barcelos, porque não há nada para falar. Não há nada porque não teve nada. Nos últimos anos, o Caxias disputou mais finais de Campeonato Gaúcho que o Inter. Eu prefiro falar sobre o momento e olhar para frente. E o momento me diz que o Caxias, em 3 jogos, o Inter não conseguiu ganhar do Caxias, que está disputando a Série D, eu descobri hoje. Não é a Série C, é a Série D do Campeonato Brasileiro. O presidente é o responsável por encontrar. Ele não pode sair, ele está gerindo o clube. Mas ele tem que encontrar esse assassino, ou os assassinos, imediatamente, porque uma nova página da história do Inter começa a ser escrita hoje, com o sorteio de grupos da Libertadores da América. E é óbvio que nós vamos estar do lado do Inter. O Inter não acabou por causa de uma eliminação na semifinal do Campeonato Gaúcho. Por favor. É preciso recuperar este time. É preciso reconstruir, ressuscitar esse time. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. De preto, de óculos, porque é luto nessa segunda-feira. Tchau.